Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à SPSS Week, a semana em que eu vou ensinar vocês a dominar o SPSS. Então, eu sou a Larry Porte, tenho 21 anos e eu sou idealizadora da página Quant Project, que é uma página no Instagram, também temos um blog, onde a gente fala sobre ciência, medicina baseada em evidências e bioestatística. Eu sou aluna do internato de medicina e eu tô aqui para acompanhar vocês nessa semana, nesse curso que eu resolvi disponibilizar de maneira 100% online, 100% gratuita para aqueles que tivessem interesse. Então, por que eu resolvi fazer a SPSS Week? Antes de tudo, começando toda essa história, eu tenho um curso de métodos quantitativos que está agora abrindo sua primeira turma. Tudo que eu ensino aqui eu também ensino lá. E eu resolvi disponibilizar de maneira gratuita a ponta do iceberg do meu curso. Aqui eu vou ensinar para vocês como montar um banco de dados, os principais comandos no SPSS, como organizar, como fazer a análise univariada no SPSS, que é a ponta do iceberg, que eu vou ensinar os comandos para vocês. Mas a parte de entender, se você tiver interesse em entender o raciocínio por trás dos testes estatísticos, eu indico você a olhar meu curso, que está disponível aqui no link da descrição, para você conhecer um pouquinho mais. Além de ter vários benefícios como aulas gravadas, questões para exercício, também disponibilizo as consultoria científica para os meus alunos. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram em que eu mando artigos, a gente troca uma ideia e também eu tenho a oportunidade de eu te ajudar no seu projeto de pesquisa, no seu TCC, ajudar não só na parte de estatística, mas também na parte metodológica do seu artigo. Então, partindo aqui para a nossa semana do SPSS, por que eu escolhi o SPSS? O SPSS é uma plataforma que eu geralmente indico para quem não sabe linguagem de programação. É difícil você achar alguma pessoa na área de saúde que saiba linguagem de programação e domine realmente esse recurso. Então, como é difícil e também é um pouco mais trabalhoso da gente aprender, eu geralmente indico o SPSS, que mesmo sendo uma plataforma paga, é a mais fácil e mais intuitiva, o que tem os comandos, para a gente conseguir fazer, a gente mesmo conseguir fazer nossas inferências estatísticas dos nossos trabalhos. Então, a gente está começando aqui não é o SPSS, aqui é o Excel, que é uma outra plataforma, Microsoft, de organização de banco de dados. Eu gosto de organizar meu banco de dados no Excel para depois exportar eles para o SPSS, porque, por exemplo, se eu precisar abrir o banco de dados em um computador hoje, mas amanhã no meu trabalho eu não tiver, ou então no lugar que eu estou fazendo a coleta de dados, eu não tiver o mesmo computador disponível, precisar utilizar outro notebook, é mais fácil que esse outro notebook tenha o Excel do que o SPSS, inclusive principalmente pelo SPSS ser pago. Então, eu gosto de começar a fazer meu banco de dados no Excel e depois exportar eles para o SPSS. E hoje eu também vou ensinar vocês a fazer essa exportação do banco de dados. Vamos organizar primeiro, mas claro que se você tiver interesse em começar organizando seu banco de dados no SPSS, você pode, tem essa opção, mas eu geralmente indico a começar a construir seu banco de dados no Excel exatamente pela facilidade que você tem de encontrar com outros recursos. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a matrix de dados, que é a parte inicial e essencial para organizar seu banco de dados. A matrix de dados basicamente diz que nas colunas da sua planilha, você vai colocar as variáveis. O que são as variáveis? Como o próprio nome diz, são aquelas
coisas observadas que estão livres para variar. Como assim? Eu quero estudar uma determinada amostra de jogadores de futebol. Dessa amostra de jogadores de futebol, eu tenho cada atleta, ele tem sua determinada altura, número de gols, número de cartão amarelo. Então, cada um tem um valor diferente. Cada um tem uma variável. A variável seria, no caso, o número de gols. O variável poderia ser o número de acertos. A porcentagem de acerto de gols, de chute ao gol. Poderia ser a quantidade de cartões amarelos. Poderia ser a altura desse meu participante, desse meu atleta. Isso são as variáveis. Então, aqui eu vou começar colocando como... Eu gosto de deixar meu banco de dados bonitinho. Isso daqui não é necessidade alguma, mas eu gosto de deixar o cabeçalho colorido e um pouco maior. Aqui, eu só cliquei aqui do lado, ampliei clicando aqui embaixo e coloquei a cor aqui. E aqui eu coloco o comando, meu nome. Aqui, para selecionar toda a linha, eu clico aqui nessa linha 1. E eu clico aqui para ficar no meio. Aqui para ficar no meio é algo que eu gosto de organizar. E aqui para deixar em negrito. Então, aqui eu tenho o nome do meu participante. Essa é uma variável, cada pessoa tem seu nome. Jogador, vamos dizer que o jogador 1, 2, 3, 4, 5. Que aqui eu tô poupando a identidade deles, mas poderia ser João, poderia ser Gabriel, poderia ser Henrique, cada um com seu nome. Em seguida, vamos dizer que nesse determinado estudo que eu quero caracterizar, escrever minha população de atletas, eu vou colocar altura. A altura é uma variável. Então, a variável vai ficar na coluna. A variável que são os valores que variam. Se eu tivesse um valor que não variasse, se todo mundo tivesse a mesma questão, isso seria uma constante, né? Aqui nessa amostra, se eu colocasse aqui, quem joga futebol, considerando que minha amostra é de jogadores de futebol, aqui todo mundo, a resposta seria sim. Sim, para todos. Então, não vai variar, porque aqui já é uma constante. Então, para mim, nesse momento, não vale a pena. Aqui eu quero altura, eu quero o número de gols. Número de gols. Eu quero peso, idade, número, cartões amarelos, número, escanteios. Essas são minhas variáveis. Cada jogador vai ter um determinado valor. E as linhas, como as colunas são as variáveis, as linhas vão ser meus casos. Ou seja, cada indivíduo seria cada caso. Então, aqui, o jogador 1, vamos dizer que ele tenha 1,70 m de altura. Ele realizou durante todo o campeonato 5 gols. O peso, ele tem 85 quilos. A idade é 25 anos. Número de cartões amarelos, ele recebeu 6. Ou 6 não, 3. E número de escanteios, ele fez 2 escanteios. Então, essas aqui são minhas variáveis. Eu tenho aqui variáveis diferentes para um determinado caso, que vai ser minha linha. E cada um desses casos vai ter seu determinado valor. Cada variável vai ter seu determinado valor. Então, aqui...
Então, em cada linha eu vou ter meu caso, minha variável, e em cada coluna eu vou ter minha determinada variável. Essa variável, ela pode assumir ela pode ser de dois principais tipos. Pode ser uma variável numérica ou pode ser uma variável categórica. A variável numérica é aquela que é expressa por números. Todas aqui que a gente tem são variáveis numéricas. Porque todas são representadas por números. E essas variáveis numéricas, elas podem ser de dois principais tipos. Pode ser uma variável numérica contínua, que é aquelas, basicamente eu gosto de falar para os meus alunos, que é aquela variável que tem vírgula, ou seja, que seria, a altura seria uma variável numérica contínua. Ou eu posso ter uma variável numérica discreta, que são apenas os números naturais. Eu não tenho como ter 1,5, eu não posso ter 1,3, eu só tenho valores fechados. Como, por exemplo, o número de gols. Eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gols. De maneira simples, para esse vídeo não ficar muito longo, para essa aula não ficar muito extensa e cansativa, em linhas gerais é isso, mas também no meu curso eu retomo todos esses conceitos de maneira mais aprofundada e mais exemplificada. Aqui eu tenho um exemplo de variável, eu tenho a variável numérica, o outro tipo de variável é a variável categórica, que são aquelas categorias em que a gente vai expressar por nomes, basicamente. Eu tenho uma variável dicotômica que é baseada em sim, não, eu só tenho duas opções. Por exemplo, fez gol, seria sim ou não. Seria sim aqui para todos. Sim. Sim. Esse aqui não. E esse aqui, sim. Essa é uma variável categórica dicotômica. Também tem uma variável categórica nominal, em que eu tenho mais de duas opções, sendo que elas não possuem uma hierarquia entre si. Como, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse tipo sanguíneo de cada jogador. Vamos dizer que seja A, B, B, B e O. Tenho mais de uma categoria. E essas categorias não têm uma hierarquia entre si. São apenas categorias diferentes. E eu tenho, por fim, as variáveis categóricas ordinais, que eu tenho mais de duas categorias e elas têm uma hierarquia entre si. Por exemplo, vamos dizer que tem uma escala nível de rendimento, que é classificada em baixo, média e alto. Então, eu tenho hierarquia, baixo, tenho médio e tenho alto. Ela tem uma ordem, ou seja, ordinal. Aqui eu vou colocar aleatoriamente, alto, médio, baixo, médio. E aqui eu tenho um exemplo de a variável categórica ordinal. Esses são os principais tipos de variáveis. E sempre quando você está organizando o seu banco de dados, você tem que ter bem claro qual tipo de variável é que você está lidando. E nas linhas, como eu falei, são os casos. Então, o banco de dados ele é basicamente formado sobre isso. Aqui eu poderia seguir até 100 pessoas, até 1000 pessoas, que esse no caso seria meu N, que seria meu tamanho amostral. E é importante a gente diferenciar a amostra que é diferente de população. A amostra vai ser um grupo da minha população. Por exemplo, a população seria todos os jogadores de futebol do mundo. Eu estou analisando jogadores de futebol. A população seriam todos os jogadores de futebol do mundo, que é alguma coisa bem ampla em que eu não tenho acesso a todo mundo. Então, eu vou lidar com a amostra. Eu vou pegar de um time, eu vou escolher aleatoriamente um determinado número de pessoas. E o tamanho que essa amostra vai representar, o número de pessoas, vai ser o meu tamanho amostral.
que é meu N. Então, essa é a principal diferença de uma amostra para uma população. E eu ia seguir a minha análise e o meu banco de dados aqui por diante, até chegar no meu tamanho amostral total. Vamos dizer que eu chego aqui e eu tenho 100, o jogador número 100, que ele vai ter os determinados dados dele, e meu banco de dados eu vou completando a partir das variáveis que eu quero coletar. Algumas dicas que eu gosto de dar. Como aqui a gente está falando de pesquisa clínica, tem umas coisas que eu gosto de fazer, algumas dicas que eu gosto de dar, para evitar que você precise consultar mais de uma vez o mesmo banco de dados, que envolvem, né, a planilha dinâmica do Excel e jeitos de coletar dados. Aqui a gente está falando de jogadores de futebol, mas, por exemplo, vamos dizer que eu queira saber o tempo que cada jogador permaneceu no time. Então, eu posso colocar aqui a entrada data, perdão, já pensei, coloquei aqui, data, entrada, time. Aí eu coloco 12/8 de 2020. Data, saída, time. Quando ele saiu do time. Eu gosto de escrever esses valores em data. Por quê? Porque a minha variável em si que eu quero saber não é a data. Eu quero saber o tempo que ele permaneceu no time. Só que eu quero saber, na verdade, o tempo que ele permaneceu no time. Para eu evitar, né, fazer cálculo e isso pode levar a erros, eu posso simplesmente calcular e usar a planilha dinâmica no Excel. Que eu vou fazer como? Vou colocar um igual, clicar na variável que eu quero, na casela que eu quero, colocar um menos e o outro. Vou fazer uma subtração de datas. E ele vai me dar o tempo de dias que aquela determinada pessoa permaneceu no time. Se eu quisesse, eu também tenho outras fórmulas no Excel. Essa é da diferença. Outra fórmula que eu posso usar é de soma. Quero saber o número total de gols realizados pelo aquele time. Então, vou colocar igual, clico na variável, coloco mais e vou somando. Aqui eu tenho um total de 20 gols realizados durante o campeonato. Eu posso também dividir, que se eu quiser dividir, né? Eu pegar o peso e dividir pela altura. O peso, clico sempre para começar uma fórmula, eu coloco igual, clico aqui, coloco uma barra e clico na outra casela, isso é uma divisão. E para multiplicação, igual, seleciono a casela, asterisco e seleciono a outra variável que eu quero. Essas são as principais operações no Excel. Então, eu gosto de colocar data para evitar erros de cálculo e também para evitar possíveis, caso você queira, tem um tempo de permanência, mas vamos dizer que tem outra variável que você colete aqui, vamos dizer que tem outra variável aqui que você colete, que foi dias de férias. Quando que esse jogador entrou de férias? Coloco aqui 01 2021. Ele tá dando assim porque tá uma casela muito pequena. Só dá 2 cliques que aumenta. Então, eu quero saber sobre férias. Inicialmente, eu quero saber o tempo de permanência. Mas e se eu analisando meus dados, eu agora quisesse saber o tempo de entrada até o tempo de tirar férias? Aí eu simplesmente não preciso, olhando meus dados, eu não preciso olhar isso de novo, sem fazer mais cálculos.
é só eu fazer o cálculo mesmo no Excel e eu evito ficar tendo que reconsultar meu banco de dados e tudo mais. Então, é só colocar igual, data, menos a outra e foi. Esses são meus principais comandos. E agora eu vou ensinar vocês a exportar um banco de dados para o SPSS. Então, vamos salvar aqui esse arquivo como teste 1. Vamos salvar na minha área de trabalho. Aqui eu tenho meu SPSS. Sempre quando abrir, ele vai começar com essa parte aqui. E quando a gente quiser exportar o banco de dados, é só clicar aqui. A gente pode clicar em More Files e clicar em OK. Vai aparecer essa parte pra gente. E vou colocar aqui na área de trabalho. Perceba que de início a gente não acha nada. Mas para exportar é só a gente clicar aqui em tipos de arquivo. Ele só dá arquivo salvo em SAV. Mas eu quero o Excel. Aí eu coloco o tipo de arquivo de Excel e acho o meu teste 1, que é o arquivo que eu fiz no Excel. E agora eu vou importar para o SPSS. Clico em OK. Aqui eu leio o nome das variáveis da primeira linha. Coloquei. Perceba que ele está tudo junto, o nome, porque ele não aceita... o SPSS não aceita espaço. E aqui por diante. E agora eu tenho minhas variáveis no SPSS. E aqui vou te apresentar o SPSS. Aqui eu tenho a página inicial de visualização dos dados, que é igual à planilha do Excel, mas eu tenho uma coisa diferente. Aqui eu tenho a visualização das variáveis, que no caso ele vai dizer cada uma das variáveis, como ela se organiza e as características dela. Aqui, primeiro o nome, eu tenho o nome, o tipo, a largura da minha variável, o número de decimais, o rótulo das minhas variáveis, valores perdidos, colunas e alinhamento, além de unidade de medida, da medida utilizada do meu tipo de variável. Então, outra dica para quem está fazendo seu banco de dados. Eu vou abrir aqui outro banco de dados que eu já tinha feito prévio, que é um banco de dados baseado em dados originais. Deixa eu abrir aqui, data. Análise exploratória, banco de dados, análise exploratória. Aqui eu tenho um banco de dados real. Perceba que ele está todo organizadinho, mas aqui eu só tenho números. Por que eu só tenho números? Mas eu tenho variáveis categóricas. Eu gosto no SPSS, quando estou codificando variáveis, eu não gosto de escrever sim, não, ou então categorias diferentes. Porque se eu escrever um não com um acento e um não sem acento, o arquivo vai reconhecer como coisas completamente diferentes. Então, o ideal é que eu exemplifique e que eu torne isso mais fácil. Então, eu vou querer que 0, por exemplo, em sexo, 0 signifique masculino e 1 signifique feminino. Então, fica até mais fácil de codificar quando você usa números. Por exemplo, aqui, droga. Quem recebeu determinada droga? 0 é quem não recebeu e 1 é quem recebeu. Fica até mais fácil de eu digitar e ser mais rápida no preenchimento desse meu banco de dados. Aqui, presença de diabetes, 0 e 1. Que no caso, 0 seria a ausência e 1 seria a presença. Fica mais fácil de você codificar seu banco de dados dessa forma. Aqui eu tenho a visão das minhas variáveis, como a gente já tinha visto anteriormente.
E aqui, por exemplo, eu tenho a variável diabetes. Vamos começar por ela. Aqui eu tenho o nome dela, que vai aparecer no SPS, que vai aparecer aqui nesse início aqui em cima, né, para identificação. DM. O tipo de variável eu vou deixar aqui como numérica, porque ela está sendo preenchida por números. Perceba. Eu vou deixar, geralmente o comprimento pode deixar 11, não faz muita diferença. Eu gosto de tirar a quantidade de decimais para ficar mais bonitinho aqui na visualização dos dados. E aqui eu vou colocar um nome da minha variável que vai aparecer nos gráficos em si. Eu coloco aqui presença diabetes. E aqui eu tenho uma parte muito legal que são os valores. Que aqui você clicando em cima e clicando nos 3 pontinhos, você vai poder falar que para o seu programa entender que 0 significa ausência e 1 significa presença. Assim como... Peraí. Pronto. E aí, o programa vai estar apto a entender isso. E tanto que quando você olhar aqui, você coloca em visualização de dados. E clica aqui em apresentar rótulos, né? Vai aparecer aqui presença, ausência. Aqui, uso, não uso, feminino, masculino. Ele vai identificar para você o que significa cada um. Aqui é o valor missing. Geralmente eu coloco um valor que eu não vou achar. Eu não deixo vazio, eu coloco 9999 para mostrar que é um valor que eu realmente não tenho. E aqui é o tipo de variável, que é a variável de escala, uma variável numérica, uma variável ordinal, que nem eu ensinei que eu tenho ordens, ou uma variável nominal, que aqui é o tipo nominal. Eu não tenho ordem, só tenho mais de uma categoria. Então, é uma variável dicotômica. Então, aqui é nominal. E assim, minha variável diabetes está pronta. E eu vou repetir isso para todas as outras variáveis, para codificar elas e eu poder encontrar, né, deixar bonitinho o que significa cada uma. Eu indico muito utilizar 0, 1, 0, 1, 2 quando eu tenho uma variável nominal, ou 1, 2, 3 quando eu tenho um ordinal, que vai ajudar bastante a codificação dos dados e a apresentação. Porque se você escrever uma coisinha diferente, ele já entende como um acento, uma letra maiúscula, um ponto final, você engolir uma letra, ele já entende como outra coisa completamente diferente. Então, eu indico, quando você for montar seu banco de dados, você fazer 0 ou 1. 0 ou 1, sempre nesse esquema. E assim você vai montando seu banco de dados. Aqui ele já está pronto. No SPSS, é um banco de dados grande que eu vou disponibilizar para vocês no final dessa semana do SPSS, para vocês brincarem um pouco. E aqui eu tenho o meu Excel, que aqui no caso eu coloquei sim e não para vocês entenderem melhor o que seria uma variável ditocômica, mas aqui eu preencheria 0 e 1. 0. Eu nem sei se eu fiz os valores certos, mas eu coloquei só para mostrar para vocês. Assim, A eu colocaria 1, B 2 e O seria 3. E você pode abrir outra aba na sua planilha, clicando aqui embaixo, para dizer o que cada um significa. Aqui eu coloco tipo sanguíneo. 1 é A, 2 B e 3 é O. Para ficar fácil de você entender. Clica aqui, mesclar células para ficar arrumadinho e colocar bordas. Pronto. Aí aqui eu tenho já o que representa cada coisa. Então, até a próxima aula de quarta-feira. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tudo isso é uma introdução
de como você organiza um banco de dados. Eu explico muito melhor no curso. E caso vocês tenham interesse de conhecer, o link está na bio. Eu tenho a felicidade de lançar a primeira turma e é um curso que está tendo uma resposta assim muito legal. A pré-matrícula com 50 vagas a gente esgotou em 3 dias e realmente me surpreendeu. E também as respostas que a gente está tendo dos alunos também são muito legais. E eu abri 100 vagas agora para a primeira turma, que já estão sendo vendidas. Não sei, nesse momento que eu gravei o vídeo, não sei como deve estar enquanto vocês veem. Mas se vocês tiverem interesse, eu vou colocar o link aqui na bio para vocês conhecerem um pouquinho mais e também qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas. Tchau, tchau!